Isabela nunca imaginou que a festa de fim de ano da empresa do marido se tornaria o pior pesadelo de sua vida. Grávida de 8 meses, ela foi forçada por Fernando a servir os convidados, mesmo passando mal. Quando tropeçou e derrubou uma bandeja, o que aconteceu depois chocou todos os presentes. Mas o que ninguém esperava era que 3 homens imponentes estavam chegando, e eles tinham visto tudo. O barulho ensurdecedor da música e das conversas ecoava pelo salão decorado da empresa Estrela Azul, onde a festa de fim de ano estava em pleno vapor. Entre os convidados elegantes e bem vestidos, uma figura se destacava pela forma mais cruel possível. Isabela, com seus 8 meses de gravidez, carregava uma bandeja pesada de bebidas, claramente lutando contra o cansaço e o desconforto. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava equilibrar os copos, e pequenas gotas de suor se formavam em sua testa apesar do ar-condicionado gelado do ambiente. O vestido azul marinho que Fernando havia escolhido para ela estava apertado demais, realçando de forma desconfortável sua barriga proeminente. Cada passo era uma luta silenciosa contra a dor nas costas e o inchaço dos pés. "Isabela, onde estão as bebidas da mesa 7? A voz áspera de Fernando cortou o ar como uma lâmina. Ele estava do outro lado do salão, impecável em seu terno preto, conversando animadamente com colegas de trabalho enquanto apontava irritado na direção da esposa. Ela respirou fundo, tentando encontrar forças que não sabia mais de onde vinham. "Já estou levando, Fernando", respondeu baixinho, mas sua voz se perdeu no meio da música alta e das gargalhadas dos convidados. "Desculpem minha esposa", Fernando disse para o grupo de homens ao seu redor, com um sorriso forçado que não chegava aos olhos. "Ela está um pouco lenta hoje. Gravidez. Vocês sabem como é." As risadas que seguiram fizeram o estômago de Isabela se revirar. O gerente regional da empresa, um homem de meia idade com bigode grisalho, ergueu uma sobrancelha. "Fernando, sua esposa está bem? Ela parece exausta." "Ah, Isabela é forte", Fernando respondeu com desdém, tomando um gole de uísque. "Ela só precisa se esforçar um pouco mais. Não é mesmo, querida?" Seus olhos se fixaram em Isabela com uma intensidade que ela conhecia muito bem. Era um aviso silencioso. Isabela forçou um sorriso enquanto se aproximava da mesa 7, onde 3 casais aguardavam suas bebidas. Sua respiração estava irregular, e ela sentiu uma pontada aguda na região lombar. O bebê havia se mexido mais do que o normal durante todo o dia, como se pudesse sentir a tensão da mãe. "Com licença", ela disse educadamente, começando a distribuir as bebidas. Suas mãos tremiam mais visivelmente agora, e ela precisou fazer um esforço consciente para manter o controle. Uma das mulheres na mesa, uma loira de meia idade com joias reluzentes, olhou para Isabela com curiosidade. "Querida, quando você vai dar à luz? Parece que pode ser a qualquer momento." "Ainda faltam algumas semanas", Isabela respondeu gentilmente, tentando ignorar a dor crescente em suas costas. "O médico disse que está tudo correndo bem. Fernando tem sorte de ter uma esposa tão dedicada", comentou outro homem na mesa. Quantas mulheres grávidas trabalhariam em uma festa assim? Do outro lado do salão, Fernando havia se aproximado do pequeno palco, onde um microfone estava montado. Ele bateu levemente no equipamento, chamando a atenção de todos. Pessoal, posso ter a atenção de vocês por um momento?" O salão gradualmente silenciou, com todos os olhares se voltando para Fernando. Isabela sentiu seu coração acelerar. Ela não fazia ideia do que o marido estava planejando. "Quero aproveitar esta noite especial para apresentar adequadamente minha esposa para aqueles que ainda não a conhecem", Fernando começou, seu tom de voz carregado de uma falsa alegria. "Isabela, pode vir aqui, por favor." Isabela gelou. Ela balançou a cabeça discretamente, apontando para a bandeja que ainda carregava. Mas Fernando insistiu com um gesto firme da mão. "Vamos, querida. Não seja tímida." Com pernas trêmulas, Isabela começou a caminhar em direção ao palco. Cada passo parecia uma eternidade, com todos os olhos do salão fixados nela. Fernando a observava com um sorriso que ela sabia ser perigoso. "Esta é Isabela,
minha querida esposa, Fernando anunciou quando ela chegou ao seu lado. Ela insistiu em ajudar hoje, mesmo grávida. Que dedicação, não é? Ele colocou a mão no ombro dela, apertando com uma força que fez Isabela se encolher. Um murmúrio de aprovação percorreu a multidão, mas Isabela podia sentir que algo estava terrivelmente errado. Fernando nunca a elogiava publicamente sem segundas intenções. Na verdade, Fernando continuou, sua voz ganhando um tom mais sombrio. Isabela aqui é minha empregada doméstica favorita. Ela cozinha, limpa e agora está até servindo vocês. Que eficiência, não acham? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis, enquanto outros pareciam não saber como reagir. Isabela sentiu seu rosto queimar de humilhação. Fernando, Ela começou a sussurrar, mas ele a interrompeu. O melhor de tudo é que ela trabalha de graça. Fernando riu alto, uma risada forçada e cruel. Casamento é realmente um ótimo negócio. Isabela sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ela tentou dar um passo para trás, mas Fernando segurou seu braço com firmeza. A bandeja em suas mãos começou a tremer descontroladamente. Foi nesse momento que aconteceu. Isabela tentou se afastar, mas seus pés inchados não responderam adequadamente. Ela tropeçou ligeiramente, e a bandeja escorregou de suas mãos, fazendo um estrondo ensurdecedor quando os copos se estilhaçaram no chão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos no salão ficaram paralisados, observando os cacos espalhados aos pés de Isabela. Fernando explodiu. Você não serve para nada mesmo! Ele berrou, sua voz ecoando por todo o salão. Não consegue nem segurar uma bandeja! Como vai conseguir cuidar de uma criança? Isabela estava agachada, tentando desesperadamente juntar os cacos com as mãos, lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Desculpa, eu não queria... Por favor, Fernando. Você não serve nem para ser mãe! Fernando gritou ainda mais alto, pegando seu copo de bebida da mesa próxima. Olhem só para vocês! E então, diante de todos os presentes, Fernando virou o copo sobre Isabela, derramando o líquido gelado sobre sua cabeça e sua barriga proeminente. Isabela caiu para trás, chocada, molhada e completamente humilhada. O líquido escorria por seu rosto, misturando-se com suas lágrimas. Ela colocou as mãos instintivamente sobre a barriga, como se tentasse proteger o bebê da crueldade do pai. O salão estava em silêncio sepulcral. 200 pessoas assistiam, boquiabertas, à cena degradante. Algumas mulheres levaram as mãos à boca. Homens baixaram os olhos, mas ninguém se moveu para ajudar. Fernando, a voz do gerente regional tremeu. Isso é problema meu! Fernando interrompeu, ainda ofegante de raiva. Ela que aprenda a não me envergonhar. Isabela permanecia no chão, soluçando baixinho quando ouviu. O som pesado de passos ecoou pela entrada do salão. 3 figuras imponentes surgiram na porta principal. Homens altos, de ombros largos, com expressões de fúria controlada em seus rostos. Leonardo, o mais alto dos 3, com seus cabelos escuros e mandíbula quadrada, foi o primeiro a entrar. Seus olhos escuros varreram o salão até encontrarem Isabela no chão. Ao seu lado, Henrique ajustou o punho da camisa social, seus músculos tensionados sob o tecido fino. Vinícius, o mais novo, cerrou os punhos, suas tatuagens visíveis nos antebraços expostos. O salão inteiro se virou para observar a entrada dos 3 homens, e um murmúrio nervoso começou a se espalhar entre os convidados. Fernando empalideceu instantaneamente ao reconhecer os irmãos de Isabela. Leonardo caminhou lentamente até onde sua irmã estava, seus passos ecoando como tambores de guerra no silêncio absoluto. Ele se ajoelhou ao lado de Isabela, ajudando-a gentilmente a se levantar. Isa, ele sussurrou, sua voz carregada de emoção contida. Você está bem? Ela assentiu fracamente, ainda tremendo. Leonardo se levantou lentamente, seus olhos finalmente encontrando os de Fernando. Quando falou, sua voz era baixa. Fernando, precisamos conversar. Agora! O silêncio no salão era tão denso que se podia ouvir o som das próprias respirações. Fernando tentou esboçar seu sorriso habitual de charme, mas suas mãos tremiam visivelmente enquanto ajeitava a gravata.
Ele sabia exatamente quem eram aqueles 3 homens, e a situação havia acabado de se tornar muito mais complicada do que ele jamais imaginou. Leonardo, Henrique, Vinícius. Fernando forçou uma risada nervosa, tentando manter a fachada. Que surpresa boa vocês estarem aqui. Isabela não me disse que vocês viriam. Leonardo não respondeu imediatamente. Seus olhos continuavam fixos em Fernando, enquanto Henrique se aproximava de Isabela, examinando-a com o cuidado de quem entendia de medicina. O terceiro irmão, Vinícius, permaneceu em silêncio, mas sua postura rígida e os punhos cerrados deixavam clara sua luta interna para manter o autocontrole. Isabela, Henrique disse suavemente, colocando a mão no pulso dela para verificar os batimentos cardíacos. Você está sentindo dor? Contrações? Ela balançou a cabeça fracamente, ainda visivelmente abalada. Estou bem, murmurou, mas sua voz trêmula dizia o contrário. Não, você não está. Henrique respondeu com firmeza, notando como ela colocava a mão repetidamente na região lombar. Seu pulso está acelerado e você está com sinais de estresse extremo. Fernando deu um passo à frente, tentando retomar o controle da situação. Olha, foi só um pequeno acidente. Isabela tropeçou, derramou algumas bebidas. Nada demais. Vocês estão exagerando. Foi então que Leonardo finalmente se virou para Fernando e a expressão em seu rosto fez gelar. Lentamente, Leonardo alcançou o bolso interno do paletó e retirou uma pequena carteira de couro. Fernando Silva Rodrigues, Leonardo disse, sua voz ecoando por todo o salão enquanto abria a carteira, revelando uma identificação oficial. Meu nome é Delegado Leonardo Santos. O murmúrio que percorreu o salão foi audível. Fernando recuou um passo, o pouco de cor que ainda restava em seu rosto desaparecendo completamente. Delegado, Fernando gaguejou. Eu não entendi. Por que você está me dizendo isso? Por quê? Leonardo respondeu, guardando calmamente a identificação. Há 3 semanas, recebi uma denúncia anônima sobre possíveis irregularidades envolvendo você. E desde então, tenho investigado muito cuidadosamente sua vida. O salão inteiro estava agora completamente silencioso, com todos os convidados formando um círculo inconsciente ao redor do drama que se desenrolava. O gerente regional da empresa se aproximou nervosamente, claramente preocupado com as implicações para a reputação da empresa. Henrique ajudou Isabela a se sentar em uma cadeira próxima, mantendo-se ao seu lado enquanto observava atentamente qualquer sinal de que ela pudesse estar entrando em trabalho de parto prematuro. Vinícius finalmente se moveu, posicionando-se estrategicamente entre Fernando e a saída mais próxima. Leonardo. Fernando tentou sorrir novamente, mas o resultado foi mais uma careta desesperada. Olha, se alguém fez alguma denúncia falsa sobre mim, posso explicar tudo. Você conhece sua irmã? Às vezes ela fica um pouco dramática por causa dos hormônios da gravidez. Os olhos de Leonardo se estreitaram perigosamente. Dramática? É assim que você chama o que acabamos de presenciar? Foi só um mal-entendido, Fernando insistiu, o desespero começando a transpirar em sua voz. Casais brigam às vezes, você sabe como é? Não, Vinícius falou pela primeira vez, sua voz profunda e controlada. Nós não sabemos como é, porque homens de verdade não fazem isso com suas esposas. Fernando tentou argumentar, mas Henrique o interrompeu, levantando-se da cadeira ao lado de Isabela. Fernando, Henrique disse, sua voz calma, mas carregada de uma autoridade que vinha de anos de experiência como empresário bem-sucedido. Preciso te fazer uma pergunta muito importante, e sugiro que você pense bem antes de responder. O coração de Fernando disparou. Havia algo no tom de Henrique que o fazia sentir como se estivesse prestes a pisar em areia movediça. Que pergunta? Fernando conseguiu articular. Henrique alcançou o bolso interno de seu paletó e retirou um envelope manila grosso. Você pode me explicar por que, há exatamente 6 meses, você se casou civilmente com uma mulher chamada Patrícia Mendonça na cidade de São Vicente? O mundo de Fernando desabou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isabela, que estava tentando se recuperar do choque da humilhação pública, levantou a cabeça bruscamente, seus olhos arregalados de horror. O quê?
Ela sussurrou, sua voz mal audível. Henrique abriu o envelope e retirou uma série de documentos oficiais. Aqui está a certidão de casamento. Ele anunciou, alto o suficiente para que todos no salão pudessem ouvir. Datada de 15 de junho deste ano. Fernando Silva Rodrigues e Patrícia Mendonça dos Santos. Isso é mentira! Fernando explodiu, mas sua voz saiu mais aguda do que ele pretendia. Isso é cação! Leonardo deu um passo à frente. Quer dizer que você está acusando cartórios de falsificação de documentos? Porque posso te garantir que isso seria algo muito sério. Fernando abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Ele olhou desesperadamente ao redor do salão, procurando alguma rota de escape, mas Vinícius havia se posicionado perfeitamente para bloquear qualquer tentativa de fuga. Isabela se levantou lentamente da cadeira, suas pernas tremendo. Fernando, ela disse, sua voz quebrada, mas crescendo em intensidade. Me olha nos olhos e me diz que isso não é verdade. Fernando não conseguiu sustentar o olhar dela. Seus olhos dançaram nervosamente pelo salão, procurando qualquer coisa para se focar que não fosse o rosto destroçado de sua esposa. Isabela, eu posso explicar. Então explica! Ela gritou, sua voz ecoando pelo salão. Explica como você pode ser casado com outra pessoa quando está casado comigo há 4 anos. Henrique virou uma das páginas dos documentos. Na verdade, Isa, ele disse gentilmente, tem mais. O estômago de Isabela se revirou. Mas o quê? A certidão de nascimento de Patrícia mostra que ela está grávida também. Henrique revelou, sua voz carregada de pesar. E pela data, ela deve dar à luz aproximadamente na mesma época que você. O grito de angústia que saiu da garganta de Isabela cortou o ar como uma lâmina. Ela dobrou sobre si mesma, segurando a barriga com ambas as mãos, soluçando descontroladamente. Não, não, não. Ela repetia como um mantra. Isso não pode estar acontecendo. Fernando tentou se aproximar dela. Isabela, deixa eu explicar, por favor. Vinícius se moveu com a velocidade de um felino, colocando-se diretamente no caminho de Fernando. Nem mais um passo, ele disse baixinho, mas com uma intensidade que fez Fernando recuar imediatamente. O gerente regional da empresa, que havia observado tudo em estado de choque, finalmente encontrou sua voz. Fernando, ele disse, sua voz tremendo de raiva e desgosto. O que diabos está acontecendo aqui? Leonardo respondeu antes que Fernando pudesse abrir a boca. O que está acontecendo é que o senhor tem um funcionário que é bígamo, um criminoso. Bígamo? O gerente repetiu a palavra como se não conseguisse processar seu significado. Casado com 2 mulheres ao mesmo tempo, Leonardo explicou. O que no Brasil não é permitido, com pena de 2 a 6 anos de reclusão. O murmúrio de choque e indignação que percorreu o salão foi audível. Várias pessoas pegaram seus telefones, alguns claramente ligando para outras pessoas para contar o que estavam presenciando. Fernando estava agora visivelmente suando. Vocês não entendem, ele disse desesperadamente. Não foi planejado. As coisas aconteceram. Aconteceram? Isabela gritou através das lágrimas. Você se casou com outra mulher por acidente? Henrique se aproximou de Isabela, colocando uma mão protetora em seu ombro. Isa, preciso te contar mais uma coisa, ele disse suavemente. Ela olhou para ele através das lágrimas. O que mais pode ter? Henrique respirou fundo antes de responder. Patrícia ligou para nosso escritório ontem. Ela disse que Fernando prometeu a ela que vocês já estavam separados há meses. Ele disse que você era instável mentalmente e que o casamento de vocês foi anulado. A expressão de Isabela transformou-se lentamente da dor absoluta para algo muito mais perigoso. Fúria pura. Instável? Ela repetiu, sua voz baixa, mas carregada de uma raiva que fez até mesmo Fernando dar um passo atrás. Ele disse que você teve um colapso nervoso e está internada, Leonardo adicionou, sua voz cheia de desculpas por ter que revelar algo tão cruel. Isabela se virou lentamente para Fernando. E pela primeira vez na noite, foi ele quem pareceu pequeno e vulnerável diante dela. 4 anos, ela disse, cada palavra saindo como uma punhalada. 4 anos da minha vida. 4 anos acreditando que você me amava.
O salão inteiro observava, hipnotizado pelo drama que se desenrolava diante deles. Muitos tinham lágrimas nos olhos, outros seguravam a respiração. Fernando abriu a boca para responder, mas as palavras nunca chegaram a sair. Do fundo do salão, uma voz feminina cortou o ar. Fernando, o que está acontecendo aqui? Todos se viraram para ver uma mulher loira, claramente grávida, caminhando determinadamente em direção ao grupo. Era Patrícia, e ela estava furiosa. A entrada de Patrícia no salão foi como um terremoto emocional. Todos os 200 convidados se viraram simultaneamente para observar a mulher loira, visivelmente grávida, caminhando com determinação em direção ao epicentro do drama. Seus saltos altos ecoavam no piso como marteladas, e sua expressão mostrava uma mistura explosiva de confusão e fúria. Fernando! Ela gritou novamente, mais alto desta vez. Você pode me explicar por que diabos estou vendo você no Instagram sendo chamado de marido dessa mulher? Isabela sentiu suas pernas bambearem. Instagram? O mundo inteiro estava vendo sua humilhação? Ela olhou ao redor e notou que pelo menos uma dúzia de pessoas estavam gravando tudo com seus celulares, algumas claramente transmitindo ao vivo. Fernando estava agora completamente paralisado, seus olhos saltando desesperadamente entre Isabela e Patrícia como um animal encurralado. O suor escorria por sua testa e sua respiração estava visivelmente irregular. Patrícia, ele gaguejou. O que você está fazendo aqui? Como você me encontrou? Uma amiga minha viu sua festa sendo transmitida ao vivo no perfil da empresa e me mandou o link. Patrícia respondeu, sua voz carregada de veneno. Imagine minha surpresa ao ver meu marido sendo apresentado como o marido de outra pessoa. O silêncio no salão era ensurdecedor. Isabela olhou para Patrícia, realmente vendo-a pela primeira vez. Ela estava grávida de pelo menos 7 meses, sua barriga claramente visível sob o vestido vermelho justo. Era bonita, bem arrumada, e obviamente não fazia ideia da existência de Isabela até aquele momento. Sua amiga? Fernando repetiu fracamente. Leonardo deu um passo à frente, sua presença imponente dominando o espaço. Patrícia, presumo. Meu nome é Leonardo. Sou irmão de Isabela e delegado. Patrícia se virou para ele, sua confusão evidente. Delegado? O que está fazendo aqui? E quem é Isabela? Leonardo apontou gentilmente para sua irmã, que estava visivelmente tremendo. Isabela é a primeira esposa de Fernando. Eles são casados há 4 anos. A cor desapareceu completamente do rosto de Patrícia. Ela olhou de Leonardo para Isabela, depois para Fernando e finalmente de volta para Leonardo. Primeira esposa? Isso é impossível. Infelizmente não é. Henrique interveio ainda segurando os documentos. Temos aqui as certidões de casamento de ambas. Fernando cometeu bigamia. Mentira! Patrícia explodiu, apontando um dedo acusador para Fernando. Fernando me disse que nunca foi casado. Ele disse que você inventou isso para prejudicá-lo. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele disse que eu inventei nosso casamento? Fernando finalmente encontrou sua voz, mas o que saiu foi um sussurro patético. Patrícia, eu posso explicar tudo. Então explica. Ambas as mulheres gritaram simultaneamente, suas vozes ecoando pelo salão. Fernando olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída que simplesmente não existia. O círculo de convidados havia se fechado ainda mais, e Vinícius continuava bloqueando estrategicamente qualquer rota de fuga. Eu estava tentando proteger vocês duas, Fernando finalmente disse, sua voz fraca e sem convicção. Proteger? Patrícia riu amargamente. Proteger de quê exatamente? Da verdade, Isabela disse baixinho, mas sua voz carregava uma força que surpreendeu a todos. Ele estava nos protegendo da verdade, de que ele é um mentiroso, um trapaceiro e um criminoso. Fernando tentou se aproximar de Isabela novamente. Isa, você não entende. Eu amo vocês duas. Não! Vinícius rugiu, interceptando Fernando com tanta velocidade que vários convidados recuaram instintivamente. Você não chega nem perto dela. Patrícia estava agora olhando para Isabela com uma expressão de horror crescente. Você está grávida também? Isabela assentiu, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto.
De 8 meses. 8 meses, Patrícia repetiu fazendo cálculos mentais. Mas isso significa que ele estava dormindo com as duas ao mesmo tempo. Henrique completou brutalmente. O grito de angústia que saiu das duas mulheres simultaneamente foi de partir o coração. Patrícia se dobrou sobre si mesma, segurando a barriga, enquanto Isabela se apoiou em Leonardo para não desmaiar. Quanto tempo? Patrícia perguntou entre soluços. Quanto tempo vocês são casados? 4 anos, Isabela sussurrou. Patrícia olhou para Fernando com uma expressão de ódio puro. 4 anos? Estamos juntos há 2 anos. Isso significa que nossa relação inteira foi uma mentira. Fernando tentou se justificar. Patrícia, quando eu conheci você, Isabela e eu estávamos passando por problemas. Problemas? Isabela explodiu, encontrando uma força que não sabia que possuía. Que problemas? Eu te amava. Eu fazia tudo por você. Vocês não entendem a pressão que eu estava sofrendo. Fernando gritou de volta, sua fachada de charme finalmente desmoronando completamente. Eu tinha dívidas. Precisava de dinheiro. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até mesmo o barulho dos celulares gravando parecia ter parado. Leonardo ergueu uma sobrancelha. Dívidas? Que tipo de dívidas? Fernando percebeu imediatamente que havia dito demais. Ele olhou ao redor do salão, vendo centenas de olhos fixados nele, esperando uma resposta. Não importa. São coisas pessoais. Henrique deu um passo à frente, sua expressão endurecendo. Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta muito específica. Você conhece um homem chamado Rogério Alves? Fernando gelou. Rogério era o agiota mais perigoso da cidade, e Fernando devia a ele uma quantia astronômica. Não sei do que você está falando. Não sabe? Henrique sorriu friamente. Porque Rogério me ligou ontem. Parece que você usou a casa de Isabela como garantia para um empréstimo de R$500 mil. Sem o consentimento dela, é claro. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. Minha casa? A casa dos meus pais? E não é só isso, Leonardo adicionou, retirando outro envelope do paletó. Você também usou a casa de Patrícia como garantia para outro empréstimo, de R$300 mil. Patrícia emitiu um som que era metade grito, metade soluço. Minha casa? A casa que herdei da minha avó? Fernando estava agora claramente em pânico total. Vocês não entendem. Eu ia devolver tudo. Era só temporário. Temporário? Vinícius falou pela primeira vez em vários minutos. Sua voz baixa, mas com um tom não muito agradável. Você colocou 2 mulheres em risco de perder suas casas para agiotas? Não foi assim, Fernando protestou desesperadamente. Eu tinha um plano. Eu ia conseguir o dinheiro de volta. Como? Leonardo perguntou, sua voz de delegado tomando controle total da situação. Jogando mais? Porque temos evidências de que você perdeu mais de R$800 mil em cassinos online nos últimos 6 meses. O murmúrio de choque que percorreu o salão foi audível. O gerente regional da empresa estava agora visivelmente pálido, claramente calculando os danos à reputação da empresa. Isabela olhou para Fernando com uma expressão de horror absoluto. 800 mil? Fernando, de onde você tirou 800 mil reais? Fernando não respondeu. Ele estava olhando fixamente para o chão, sua respiração irregular. Patrícia se aproximou dele, sua voz trêmula de raiva. Fernando, me olha nos olhos e me responde. De onde veio esse dinheiro? Henrique respondeu antes que Fernando pudesse abrir a boca. Das contas bancárias de vocês duas. Ele tinha acesso às contas de ambas e foi transferindo aos poucos. Ladrão! Patrícia gritou tentando se lançar contra Fernando, mas sendo impedida por um dos convidados próximos. Você roubou nosso dinheiro. Isabela estava agora tendo dificuldade para respirar. Minha herança? O dinheiro que meus pais me deixaram? Sumiu, Leonardo disse gentilmente, colocando uma mão protetora no ombro da irmã. Mas vamos recuperar tudo, Isa. Eu prometo. Fernando finalmente levantou os olhos e o que todos viram foi um homem completamente destruído. Mas, em vez de arrependimento, havia desespero e raiva. Vocês arruinaram tudo! Ele gritou, apontando para os 3 irmãos. Eu tinha tudo sob controle. Eu ia resolver tudo. Resolver? Vinícius deu um passo em direção a Fernando.
Você destruiu a vida de 2 mulheres. Elas estão melhor sem mim mesmo. Fernando explodiu em fúria total. Isabela é uma fracassada que nunca conseguiu me dar um filho direito. E Patrícia é neurótica demais para qualquer homem suportar. O silêncio que se seguiu foi cruel. Isabela sentiu algo se quebrar dentro dela. Não de tristeza, mas de fúria pura. Lentamente ela se levantou da cadeira, ignorando a dor nas costas e o peso da gravidez. Fernando, ela disse, sua voz calma, mas carregada de uma intensidade que fez até mesmo ele recuar. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida. No fundo do salão, alguém começou a aplaudir. Depois outro. E outro. Em questão de segundos, todo o salão estava de pé, aplaudindo Isabela e vaiando Fernando. Mas o pior ainda estava por vir. O telefone de Leonardo tocou, e ele atendeu rapidamente. Leonardo Santos. O quê? Tem certeza? Estamos chegando. Ele desligou e olhou para Fernando com uma expressão que fez gelar. Fernando, Leonardo disse, sua voz agora oficial de delegado. Você está detido. Detido? Por quê? Porque Rogério Alves acabou de ser encontrado sem vida. E você é o principal suspeito. O silêncio que se seguiu à declaração de Leonardo foi ensurdecedor. Fernando ficou completamente imóvel, como se as palavras tivessem o atingido fisicamente. Seu rosto passou por uma série de expressões, confusão, terror e depois uma negação desesperada. Isso é mentira, Fernando gritou, sua voz saindo mais aguda do que pretendia. Eu não fiz isso. Eu nem vi o Rogério nas últimas semanas. Leonardo manteve sua expressão profissional enquanto retirava algemas do bolso interno do paletó. Fernando Silva Rodrigues, você está detido. Você tem o direito de permanecer calado. Não! Fernando tentou correr, mas Vinícius se moveu com velocidade surpreendente, bloqueando sua passagem. O ex-boxeador não precisou usar força. Sua simples presença foi suficiente para fazer Fernando recuar. Deixa ele correr, Vinícius disse calmamente, mais alto o suficiente para todos ouvirem. Vai ser mais divertido quando as autoridades o pegar tentando fugir do país. Fugir do país? O gerente regional da empresa finalmente encontrou sua voz, parecendo prestes a ter um ataque cardíaco. Fernando, o que diabos está acontecendo? Henrique respondeu antes que Fernando pudesse falar. O que está acontecendo, senhor Carvalho? É que o senhor tem um funcionário que não apenas é bígamo e ladrão, mas agora também é suspeito de cometer um ato tão terrível. O murmúrio de choque que percorreu o salão foi audível. Várias pessoas estavam claramente gravando tudo, e os números de visualizações das transmissões ao vivo estavam crescendo exponencialmente. A hashtag Festa da Estrela Azul já estava entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Isabela, ainda tremendo, olhou para Fernando com uma expressão que misturava horror e uma estranha sensação de alívio. Eu vivi com essa pessoa todos esses anos? Eu não fiz isso! Fernando insistiu desesperadamente, olhando ao redor do salão em busca de apoio que claramente não viria. Rogério estava vivo quando eu falei com ele pela última vez. Leonardo ergueu uma sobrancelha. Interessante. Você acabou de admitir que falou com a vítima recentemente. Quando exatamente foi essa conversa? Fernando percebeu tarde demais que havia caído em uma armadilha. Eu não disse isso. Todo mundo aqui ouviu, Patrícia disse, sua voz carregada de desgosto total. Fernando, você é patético. Leonardo se aproximou de Fernando com calma profissional. A investigação preliminar mostra que Rogério foi encontrado em sua casa com sinais de luta. Estamos esperando os resultados dos exames? Fernando recuou ainda mais, suas costas agora encostadas na parede. Isso é ridículo. Por que eu faria isso com o Rogério? Porque você devia 800 mil reais para ele e não tinha como pagar. Henrique respondeu brutalmente. E porque ele descobriu que você usou propriedades que não eram suas como garantia. Vinícius cruzou os braços, sua expressão sombria. Pessoas já fizeram coisas cruéis por muito menos. O telefone de Leonardo tocou novamente. Ele atendeu rapidamente e sua expressão se endureceu ainda mais. Entendi. Sim, estou com ele agora. Mandem a viatura. Ele desligou e olhou diretamente para Fernando. Acabaram de encontrar suas digitais na cena.
e seu carro foi visto nas câmeras de segurança da rua de Rogério na noite em que ele partiu. Fernando desabou. Literalmente. Suas pernas cederam e ele escorregou pela parede até ficar sentado no chão, a cabeça entre as mãos. Minha vida acabou, ele murmurou. Minha vida acabou. Isabela olhou para ele com uma mistura complexa de emoções. Parte dela sentia pena do homem que um dia amou, mas uma parte maior sentia uma satisfação amarga ao vê-lo finalmente enfrentando as consequências de suas ações. Não, ela disse, sua voz crescendo em força e convicção. Sua vida acabou. A minha vida está começando agora. O salão inteiro se virou para olhar para Isabela. Ela estava de pé, uma mão sobre a barriga, a outra enxugando as lágrimas do rosto. Mas havia algo diferente nela agora, uma determinação que não estava lá antes. Patrícia se aproximou hesitantemente. Isabela, eu sinto muito. Eu não sabia sobre você. Se eu soubesse. Você também foi vítima dele, Isabela respondeu gentilmente. Nós duas fomos. As duas mulheres se olharam por um momento, compartilhando um entendimento silencioso sobre a dor que ambas sofreram. Ele me disse que meus pais partiram decepcionados com você, Fernando disse do chão, sua voz amarga e venenosa em uma última tentativa desesperada de machucar Isabela. Ele disse que você era uma decepção para eles. Leonardo deu um passo em direção a Fernando, mas Isabela levantou a mão para detê-lo. Não, ela disse calmamente. Ele não pode me machucar mais. Ela se virou para Fernando e, quando falou, sua voz estava firme e clara o suficiente para ser ouvida por todo o salão. Meus pais me amavam. E eles estariam orgulhosos da mulher que me tornei, apesar de tudo que você tentou fazer para me destruir. Eles estariam orgulhosos de saber que eu finalmente encontrei força para me libertar de você. O som de sirenes começou a ecoar do lado de fora do prédio. As autoridades haviam chegado. Fernando tentou se levantar, mas suas pernas estavam tremendo demais. Isabela, por favor, pelo amor que um dia sentimos, ajuda-me. Isabela o olhou por um longo momento, e quando respondeu, sua voz estava cheia de uma serenidade que surpreendeu até mesmo seus irmãos. O amor que eu senti por você deixou de existir no momento em que você jogou aquela bebida em mim. Na verdade, ele já não existia muito antes disso. A cada vez que você me humilhou, cada vez que você me fez sentir pequena, cada vez que você mentiu para mim. Fernando começou a chorar, não lágrimas de arrependimento, mas de autocomiseração pura. Eu perdi tudo, ele soluçou. Meu emprego, minhas casas, minha liberdade, tudo. Você não perdeu nada, Vinícius disse, sua voz cortando como uma lâmina. Você jogou tudo fora. Há uma diferença. Os agentes entraram no salão, e a atmosfera já tensa se tornou ainda mais dramática. Leonardo mostrou sua identificação e informou rapidamente seus colegas sobre a situação. Fernando Silva Rodrigues, um dos agentes, anunciou formalmente: você está detido, bigamia, fraude e apropriação indébita. Enquanto Fernando era algemado, ele fez uma última tentativa desesperada de apelar para Isabela. Isa, o bebê... é meu filho também. Você não pode me tirar isso. Isabela colocou ambas as mãos sobre a barriga e olhou para Fernando com uma expressão de determinação férrea. Este bebê vai crescer sabendo exatamente quem foi o pai dele. E vai crescer sabendo que a mãe dele foi forte o suficiente para protegê-lo de você. Fernando foi levado pelos agentes em meio a um silêncio respeitoso do salão. Mas quando a porta se fechou atrás dele, algo extraordinário aconteceu. Uma pessoa começou a aplaudir, depois outra, e outra. Em questão de segundos, todo o salão estava de pé, aplaudindo. Patrícia se aproximou e, hesitantemente, colocou uma mão no ombro de Isabela. Obrigada, ela disse baixinho, por me mostrar quem ele realmente era. Isabela se virou para ela, e pela primeira vez desde que tudo começou, sorriu genuinamente. Nós vamos superar isso, as duas. Leonardo, Henrique e Vinícius se aproximaram, formando um círculo protetor ao redor das duas mulheres. E agora? Henrique perguntou gentilmente. Isabela respirou fundo, sentindo como se estivesse respirando ar puro pela primeira vez em anos. Agora, ela disse, vamos para casa. E vamos começar nossas vidas de verdade. Mas enquanto se preparavam para sair,
O telefone de Leonardo tocou mais uma vez. Ele atendeu e sua expressão mudou drasticamente. O quê? Tem certeza absoluta? Entendi. Sim, vou contar para ela. Ele desligou e olhou para Isabela com uma expressão estranha. Uma mistura de alívio e preocupação. Isa, ele disse cuidadosamente, preciso te contar uma coisa sobre o bebê. O coração de Isabela parou. O que sobre o bebê? O exame de DNA que fizemos. Fernando não é o pai. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela sentiu o mundo girar ao seu redor. Mas desta vez, não era de horror. Era de alívio puro. A realização bateu em Isabela como um raio. Fernando sabia. Fernando sempre soube que o bebê não era dele. E mesmo assim, a fez acreditar que era, usando-a como garantia para seus empréstimos e mentiras. Mas ao invés de se sentir devastada, Isabela sentiu uma onda de libertação absoluta. Seu bebê estava livre de Fernando, completamente livre, e pela primeira vez em 4 anos, ela também estava. A revelação sobre a paternidade do bebê atingiu Isabela como um raio, mas não da forma que todos esperavam. Em vez de desespero, ela sentiu uma onda de alívio puro lavando sobre ela. Leonardo observou atentamente a expressão da irmã, tentando decifrar suas emoções. Isa, ele disse cuidadosamente, você está bem? Sei que deve ser chocante descobrir que eu finalmente estou livre dele. Isabela o interrompeu, sua voz mais forte do que havia sido em meses. Completamente livre. Patrícia olhou entre os irmãos, claramente confusa. Não entendi. Se Fernando não é o pai, então quem é? Henrique deu um passo à frente, ainda segurando os documentos que haviam exposto Fernando. Isa, você se lembra do doutor Rafael Mendes? Seu ex-namorado da faculdade? O coração de Isabela acelerou. Rafael. Como ela pôde esquecer? Ele havia sido o amor de sua juventude, o homem que a tratava como uma princesa, que respeitava seus sonhos. Eles haviam terminado apenas porque ele recebeu uma oportunidade de trabalho em outro estado. As memórias começaram a voltar como uma enxurrada. Isabela se lembrou de estar saindo de casa após uma discussão terrível com Fernando. Ela havia descoberto que ele estava mentindo sobre trabalhar até tarde. Na verdade, ele estava no cassino online perdendo dinheiro que eles não tinham. Eu estava chorando. Estava pronta para deixar Fernando naquela noite. Rafael me acalmou, conversamos por horas, não consigo entender porque minha mente apagou essas lembranças. Henrique disse, isso se chama estresse pós-traumático quando a sua mente apaga não só as coisas ruins, mas as boas também devido ao que você estava passando. Foi isso que houve com você. Patrícia parecia estar processando tudo com dificuldade. Então Fernando sabia que o bebê não era dele? Exato, Leonardo respondeu, sua voz carregada de raiva contida. Fernando descobriu através de mensagens no telefone de Isabela e usou essa informação para chantageá-la emocionalmente. Ele a fez acreditar que seria uma mãe terrível se contasse a verdade para Rafael. Isabela sentiu as lágrimas escorrendo, mas desta vez eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Ele me disse que Rafael nunca me perdoaria, que eu havia destruído minha única chance de ser feliz. Fernando descobriu que Rafael voltou para a cidade especificamente para te procurar. Vinícius adicionou, sua voz cheia de indignação. E em vez de te contar, ele interceptou as tentativas de Rafael de entrar em contato com você. O salão, que havia permanecido em silêncio respeitoso durante toda a revelação, agora murmurava com indignação. As pessoas que ainda estavam transmitindo ao vivo estavam capturando cada palavra da confissão devastadora. Rafael tentou me procurar? Isabela perguntou, sua voz quebrada pela emoção. Leonardo assentiu e retirou um envelope final do paletó. Isa, ele nunca parou de tentar. Olha isso. Ele entregou a ela uma pilha de cartas manuscritas, todas endereçadas a ela, mas nunca entregues. A primeira era datada de apenas 2 semanas após a noite que passaram juntos. Com mãos trêmulas, Isabela abriu a primeira carta e começou a ler em voz alta. Querida Isabela, não consigo parar de pensar na nossa conversa. Você parecia tão triste, tão perdida. Quero te ajudar a encontrar sua força novamente. Se você quiser conversar, estarei esperando no mesmo café todos os dias às 5 da tarde. Sua voz falhou na última frase.
Todos os dias às 5 da tarde, ela repetiu, olhando para Leonardo. Por quanto tempo? Por 3 meses, Leonardo respondeu suavemente. Até que Fernando disse que iria processá-lo por assédio se ele continuasse tentando contato. A segunda carta era ainda mais tocante. Isa, soube que você está casada e respeitei isso. Mas se algum dia precisar de um amigo, de alguém que se importa de verdade, estarei aqui. Você merece ser tratada como a mulher extraordinária que sempre foi. Isabela não conseguiu continuar lendo. As lágrimas agora corriam livremente, mas ela sabia que eram lágrimas de alívio. Por 4 anos, Fernando a havia convencido de que ela não merecia ser amada, de que Rafael havia se esquecido dela, de que ela era uma decepção. Onde ele está agora? Ela perguntou, sua voz cheia de esperança pela primeira vez em anos. Henrique sorriu. No hospital. Ele é o novo chefe da maternidade. E quando soubemos sobre o bebê, entramos em contato com ele. Ele sabe sobre o bebê? Sabe, Vinícius respondeu. E ele quer muito te ver, se você quiser vê-lo. Isabela olhou ao redor do salão, vendo todas as pessoas que haviam testemunhado sua humilhação se transformar em libertação. Patrícia se aproximou e tomou sua mão. Isabela, Patrícia disse, eu sei que não nos conhecemos bem, mas posso ver nos seus olhos que esse Rafael te ama de verdade. Não deixe o medo que Fernando plantou em você te impedir de ser feliz. De repente, Isabela sentiu uma contração forte. Ela se dobrou ligeiramente, colocando ambas as mãos na barriga. Isa! Leonardo se aproximou imediatamente. O que está acontecendo? Acho que o bebê está vindo, ela disse, tentando respirar através da dor. Toda essa emoção deve ter desencadeado o trabalho de parto. Henrique imediatamente assumiu o controle da situação. Vamos para o hospital, agora. Não, Isabela disse, surpreendendo a todos. Quero que Rafael seja o primeiro a saber. Quero que ele esteja lá quando nossa filha nascer. Nossa filha? Vinícius repetiu, sorrindo pela primeira vez na noite. Sim, Isabela disse, uma nova força surgindo em sua voz. Nossa filha, de Rafael e minha. Enquanto os irmãos a ajudavam a sair do salão, o gerente regional se aproximou. Senhora Isabela, ele disse respeitosamente, em nome da empresa Estrela Azul, eu gostaria de me desculpar profundamente pelo que aconteceu aqui hoje. Fernando será demitido imediatamente e estaremos à disposição para qualquer assistência legal que vocês precisarem. Isabela o olhou com gratidão. Obrigada, Sr. Carvalho. Isso significa muito. E, senhora, ele adicionou, se algum dia quiser voltar a trabalhar, teremos uma posição esperando por você. Uma mulher com sua força e dignidade seria uma adição valiosa à nossa equipe. Enquanto caminhavam em direção à saída, todo o salão se levantou novamente em aplausos. Mas desta vez, não eram aplausos de pena, eram aplausos de celebração. Celebração da coragem de uma mulher que encontrou sua força no momento mais sombrio. No carro a caminho do hospital, Isabela ligou para Rafael. Quando ele atendeu, sua voz estava cheia de ansiedade. Isa, seus irmãos me contaram tudo. Onde você está? Está bem? Rafael, ela disse, outra contração a atingindo. Nossa filha está nascendo. Você pode estar lá? O silêncio do outro lado durou apenas 1 segundo. Já estou preparando tudo. Isa, eu nunca parei de te amar. Nunca. Eu também te amo, ela disse, as palavras saindo naturalmente, sem o medo que Fernando havia plantado. Sempre amei. 2 horas depois, no hospital, Isabela deu à luz uma menina perfeita. Rafael segurou sua mão durante todo o parto, sussurrando palavras de encorajamento e amor. Quando a bebê foi colocada em seus braços pela primeira vez, Isabela olhou nos olhos de Rafael e viu lágrimas de pura alegria. Ela é perfeita, ele sussurrou. Ela é nossa. Leonardo, Henrique e Vinícius observaram da janela do quarto, seus corações cheios de alegria por ver sua irmã finalmente feliz. Como vão chamar ela? Henrique perguntou. Isabela olhou para Rafael, que assentiu encorajadoramente. Esperança, ela disse. Seu nome é Esperança, porque ela representa um novo começo para todos nós. Do outro lado da cidade, Fernando estava em uma cela, finalmente enfrentando as consequências de suas ações.
Mas Isabela não estava mais pensando nele. Ela estava pensando no futuro. Um futuro cheio de amor verdadeiro, respeito e, finalmente, esperança. E enquanto segurava sua filha nos braços, com o homem que realmente a amava ao seu lado e seus irmãos protetores próximos, Isabela soube que havia finalmente encontrado seu lugar no mundo. Um lugar onde ela era valorizada, amada e livre para ser exatamente quem sempre foi. 6 meses depois do nascimento de Esperança, a vida de Isabela havia mudado de uma forma que ela jamais imaginou possível. O apartamento que agora dividia com Rafael era cheio de luz, risadas e o som suave dos balbucios da filha. Era um contraste gritante com a vida sufocante que havia levado com Fernando. Isabela estava amamentando Esperança na varanda quando Rafael chegou do hospital, sua expressão preocupada chamando imediatamente sua atenção. "O que aconteceu?" ela perguntou, conhecendo aquele olhar em seu rosto. Rafael se sentou ao lado dela, hesitando por um momento antes de falar. "Fernando vai ser julgado na semana que vem. O advogado da promotoria ligou hoje. Eles querem que você testemunhe." Isabela sentiu seu estômago se apertar. Nos últimos meses, ela havia conseguido quase esquecer a existência de Fernando, focando completamente em construir sua nova vida. A ideia de vê-lo novamente, mesmo que em um tribunal, a deixava nauseada. "Eu preciso?" ela perguntou, sua voz saindo mais frágil do que pretendia. "Não é obrigatório", Rafael respondeu gentilmente, colocando a mão sobre a dela. "Mas seu testemunho pode garantir que ele nunca mais possa fazer isso com outra mulher." Antes que Isabela pudesse responder, a campainha tocou. Rafael foi atender e voltou com Leonardo, cujo rosto mostrava uma mistura de satisfação e preocupação. "Isa", Leonardo disse, sentando-se à frente dela, "tenho novidades sobre Fernando. Boas e complicadas." "Conta tudo", Isabela disse, ajustando Esperança em seus braços. "A boa notícia é que conseguimos recuperar todo o dinheiro que ele roubou de você e da Patrícia. As casas estão liberadas e vocês duas vão receber uma indenização substancial da empresa onde ele trabalhava." "E a notícia complicada?" Leonardo respirou fundo. "Fernando escapou da prisão ontem à noite." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rafael se levantou imediatamente, sua postura mudando para modo protetor total. "Como isso é possível?" Rafael perguntou, sua voz tensa. "Corrupção interna", Leonardo respondeu amargamente. "Alguém deixou a cela dele aberta durante a mudança de turnos. Quando descobriram, ele já havia desaparecido há horas." Isabela sentiu Esperança se mexer em seus braços, como se pudesse sentir a tensão da mãe. Ele sabe onde estamos?" "Não sabemos", Leonardo admitiu. "Mas tomamos todas as precauções. Henrique contratou segurança privada. E Vinícius está vindo para cá agora." Como se tivesse sido invocado, Vinícius apareceu na varanda, tendo entrado pelo apartamento. Sua expressão era sombria, mas determinada. "Isa", ele disse, "você e Esperança vão ficar na casa do Henrique até resolvermos isso. É mais segura, tem sistema de segurança completo." "Não", Isabela disse firmemente, surpreendendo todos. "Eu não vou me esconder mais. Passei 4 anos da minha vida me escondendo, me diminuindo, vivendo com medo. Isso acabou." Rafael se ajoelhou ao lado dela. "Isa, eu entendo seu sentimento, mas temos que pensar na esperança." "É exatamente na esperança que estou pensando", Isabela respondeu, sua voz crescendo em intensidade. "Quero que ela cresça vendo que a mãe dela é forte. Que quando alguém tenta nos intimidar, nós enfrentamos." Leonardo trocou um olhar com os outros 2 irmãos. Todos reconheciam aquela determinação. Era a mesma que sua irmã havia mostrado no dia da festa, quando finalmente encontrou coragem para se libertar. "Então, o que você quer fazer?" Leonardo perguntou. Isabela se levantou, ainda segurando Esperança. "Quero ir ao julgamento. Quero olhar nos olhos dele e dizer exatamente o que ele fez comigo. E se ele quiser me encontrar antes disso, que venha. Não estou mais sozinha." O telefone de Rafael tocou nesse momento. Ele atendeu rapidamente, sua expressão mudando conforme escutava. "Entendi. Sim, obrigado por avisar", ele disse antes de desligar. "Era a recepção do hospital", ele explicou. "Fernando foi visto no estacionamento há 1 hora.
Ele perguntou sobre mim na recepção, dizendo que era amigo da família. Ele está nos procurando, Vinícius disse, os músculos tensionando visivelmente. Não, Isabela corrigiu. Ele está procurando-me. E sabe quê? Ele vai me encontrar. Mas desta vez, vai ser nos meus termos. Henrique chegou nesse momento, claramente agitado. Pessoal, tenho uma ideia. Que tal usarmos a mídia a nosso favor? Como assim? Rafael perguntou. A história de vocês viralizou nas redes sociais. Justica para Isabela ainda está entre os assuntos mais comentados. Se anunciarmos publicamente onde Isabela vai estar e quando, Fernando não vai ter escolha a não ser aparecer. Mas vai ser em público, com câmeras, testemunhas. Isso é arriscado, Leonardo disse, embora parecesse estar considerando a ideia. Não mais arriscado do que ficar esperando ele aparecer em algum momento inesperado, Isabela argumentou. Pelo menos assim, controlamos a situação. Rafael pegou a mão dela. Se você tem certeza disso, eu te apoio. Todos nós apoiamos. Henrique já estava mexendo no telefone. Posso organizar uma entrevista coletiva para amanhã. 12h, na Praça Central. Vai ter imprensa, polícia, centenas de pessoas. Faça isso, Isabela disse sem hesitar. Naquela noite, caso Isabela enfrenta Fernando se tornou o assunto mais comentado do país. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio. Mulheres compartilhando suas próprias histórias de libertação. Homens prometendo estar lá para mostrar solidariedade. Na manhã seguinte, Isabela se vestiu com cuidado. Escolheu um vestido azul simples, mas elegante. O oposto completo da roupa apertada que Fernando a forçara a usar na festa da empresa. Rafael arrumou Esperança em um carrinho e juntos, escoltados pelos 3 irmãos, se dirigiram para a Praça Central. O que encontraram lá foi extraordinário. Centenas de pessoas haviam se reunido, segurando cartazes de apoio. Jornalistas de vários veículos estavam presentes e a polícia havia criado um perímetro de segurança. Isabela subiu no pequeno palco que havia sido montado, Rafael ao seu lado com Esperança. Quando ela se aproximou do microfone, a multidão silenciou completamente. Meu nome é Isabela. Ela começou, sua voz clara e forte. Há 6 meses, eu era uma mulher que havia perdido completamente sua identidade. Eu vivia com medo, me sentia pequena, acreditava que merecia ser tratada com desrespeito. Ela fez uma pausa, olhando para o mar de rostos que a observavam com atenção total. Hoje, estou aqui como uma mulher livre. Livre para amar e ser amada. Livre para criar minha filha em um ambiente de respeito. Livre para mostrar para outras mulheres que não importa quão escura seja a situação, sempre há uma saída. Foi então que ela o viu. Fernando estava na borda da multidão, claramente tentando passar despercebido. Mas seus olhos estavam fixados no palco com uma intensidade perturbadora. Isabela o encarou diretamente. E se o homem que tentou destruir minha vida está me ouvindo agora, quero que saiba, você perdeu. Perdeu tudo. Perdeu 2 mulheres que te amaram. Perdeu a chance de ser feliz. Perdeu sua liberdade. Mas o mais importante, você perdeu qualquer poder sobre mim. Fernando começou a se mover através da multidão claramente agitado. As pessoas ao seu redor começaram a reconhecê-lo, apontando e sussurrando. Você pode ter escapado da prisão. Isabela continuou, sua voz se tornando mais poderosa. Mas você nunca vai escapar das consequências das suas escolhas. E eu escolho o amor, escolho a paz, escolho a felicidade. Fernando estava agora quase na frente do palco, seu rosto uma máscara de desespero e raiva. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a multidão se fechou ao seu redor. Centenas de pessoas formaram uma barreira humana, não permitindo que ele se aproximasse mais. Leonardo e vários agentes se moveram rapidamente, capturando Fernando novamente, desta vez com algemas reforçadas e escolta muito maior. Isabela! Fernando gritou enquanto era levado. Você arruinou minha vida! Isabela se inclinou para o microfone uma última vez. Não, Fernando. Você arruinou sua própria vida. Eu apenas salvei a minha. A multidão explodiu em aplausos que duraram mais de 5 minutos. Mas para Isabela, o momento mais importante foi quando ela olhou para Rafael segurando Esperança, para seus 3 irmãos protetores ao seu lado,
e para as centenas de pessoas que haviam vindo apoiá-la. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela se sentiu verdadeiramente poderosa e soube que Fernando nunca mais teria qualquer controle sobre sua felicidade. 2 anos após o confronto na Praça Central, Isabela acordou com o som suave da risada de esperança ecoando pela casa. A menina de 2 anos estava brincando no jardim com Rafael, que a jogava para o alto enquanto ela gritava de alegria. A cena era tão perfeita que Isabela teve que parar por um momento para absorver a realidade de sua nova vida. Mamãe! Esperança correu em sua direção com passinhos cambaleantes, seus cabelos cacheados dançando ao vento. Isabela a pegou no colo, sentindo seu coração se encher de uma felicidade que ainda parecia surreal depois de tudo o que havia passado. Bom dia, meu amor. Rafael se aproximou e a beijou suavemente. Hoje é o grande dia, né? Isabela assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Hoje era o dia da inauguração de seu próprio negócio, um centro de apoio para mulheres em situação de vulnerabilidade, que ela havia construído com o dinheiro recuperado de Fernando e a indenização da empresa Estrela Azul. A Patrícia já chegou? Isabela perguntou, ajeitando a blusa de Esperança. Está na cozinha preparando o café da manhã especial. Rafael respondeu sorrindo. Ela está mais nervosa que você. Patrícia havia se tornado uma das melhores amigas de Isabela nos últimos 2 anos. Após o julgamento de Fernando, elas descobriram que tinham muito mais em comum, além de terem sido enganadas pelo mesmo homem. Patrícia agora trabalhava como coordenadora do centro, usando sua experiência em administração para ajudar outras mulheres a reconstruírem suas vidas. Isa! Patrícia apareceu na porta da cozinha segurando uma xícara de café. Os meninos já chegaram, estão ajudando a montar as cadeiras lá fora. Leonardo, Henrique e Vinícius haviam se tornado tios devotados de Esperança e apoiadores incondicionais do sonho de Isabela. Henrique havia financiado parte do projeto. Leonardo garantiu todos os aspectos legais. E Vinícius instalou pessoalmente o sistema de segurança. Como eu estou? Isabela perguntou, verificando sua aparência no espelho do hall. Radiante, Rafael respondeu sem hesitar. Como sempre. Poderosa, Patrícia adicionou. Como uma mulher que sabe exatamente quem ela é. 2 horas depois, mais de 300 pessoas se reuniram no jardim do centro para a inauguração oficial. Jornalistas, autoridades locais e dezenas de mulheres que haviam seguido a história de Isabela estavam presentes para celebrar não apenas a abertura de um novo negócio, mas o símbolo de renascimento que ele representava. Isabela subiu no pequeno palco montado no jardim, Esperança brincando no colo de Rafael na primeira fileira. Quando ela se aproximou do microfone, o silêncio respeitoso se instalou. Há exatamente 2 anos, ela começou, sua voz clara e confiante. Eu estava em um salão parecido com este, sendo humilhada publicamente pelo homem que eu acreditava que me amava. Naquele momento, eu me sentia como a menor pessoa do mundo. Ela fez uma pausa, olhando para o mar de rostos que a observavam com atenção. Hoje estou aqui para dizer para cada mulher que está me ouvindo: você nunca é pequena demais para recomeçar. Você nunca é fraca demais para lutar. Você nunca está sozinha demais para encontrar ajuda. Os aplausos começaram, mas Isabela levantou a mão gentilmente, indicando que ainda não havia terminado. Este centro não é apenas meu sonho realizado. É a prova de que, quando caímos, podemos nos levantar ainda mais fortes. Quando nos quebram, podemos nos reconstruir ainda mais belas. E quando perdemos nossa voz, podemos encontrá-la novamente, mais poderosa do que nunca. Foi nesse momento que ela viu uma figura familiar na borda da multidão. Seu coração acelerou por um momento, mas não de medo, de uma satisfação estranha e completa. Fernando estava lá, claramente irreconhecível. Ele havia envelhecido anos em apenas 2. Seus cabelos estavam grisalhos, sua postura curvada, suas roupas simples e desgastadas. Ele não estava tentando se aproximar ou causar problemas, apenas observando de longe, como um fantasma de um passado que não tinha mais poder sobre ninguém. Isabela o encarou diretamente, sem medo, sem raiva, apenas com uma serenidade absoluta.
Há pessoas que tentam nos diminuir porque não conseguem lidar com nossa luz. Ela continuou, ainda olhando na direção de Fernando. Mas a verdade é que nossa luz nunca pode ser apagada por ninguém além de nós mesmas. E quando escolhemos brilhar, iluminamos não apenas nossa própria vida, mas também o caminho para outras pessoas. Fernando baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar dela. Lentamente, ele se virou e desapareceu entre as árvores, saindo da vida de Isabela pela última vez. O julgamento dele foi há 1 ano. Leonardo havia contado a Isabela algumas semanas antes. 5 anos de prisão por fraude e bigamia. Quando sair, vai ter que pagar uma pensão vitalícia para você e para a Patrícia. Rogério, que aliás não havia partido, foi apenas uma armação da própria polícia para assustar Fernando. Conseguiu recuperar todo o seu dinheiro e agora é testemunha de acusação em vários casos contra agiotas. Fernando não vai mais incomodar ninguém. Isabela terminou seu discurso sob uma chuva de aplausos, pétalas de rosas sendo jogadas pela multidão. Mas o momento que mais a emocionou foi quando Esperança correu para o palco, seus bracinhos esticados para a mãe. "Mamãe linda!" a menina gritou, fazendo toda a multidão derreter de ternura. Isabela a pegou no colo e juntas cortaram a fita de inauguração do Centro Esperança, assim nomeado em homenagem à filha que simbolizava a nova vida de todas elas. Mais tarde, durante a recepção, Patrícia se aproximou de Isabela com uma expressão emocionada. "Isa", ela disse, "quero te agradecer." "Me agradecer pelo quê?" "Por me mostrar que ser forte não significa não chorar. Significa chorar, se levantar e ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo." Patrícia havia encontrado sua própria força após o julgamento de Fernando. Ela agora namorava um homem gentil, que a tratava com o respeito que merecia, e estava considerando ter filhos novamente, desta vez com alguém que realmente a amava. "Nós nos ajudamos", Isabela corrigiu, "e vamos continuar ajudando outras mulheres." Conforme a noite avançava, Isabela se encontrou no jardim com Rafael, observando Esperança brincar com seus tios. A menininha era pura alegria, completamente alheia ao drama que cercou seu nascimento. Tudo o que ela conhecia era amor, segurança e uma família que a adorava. "Em que você está pensando?" Rafael perguntou, colocando o braço ao redor da cintura de Isabela. "Em como a vida é engraçada", ela respondeu. 2 anos atrás eu achava que minha vida havia acabado, e na verdade, ela estava apenas começando. "Sem arrependimentos?" ele perguntou gentilmente. Isabela pensou por um momento. "Nenhum. Nem mesmo sobre Fernando. Se eu não tivesse passado por tudo aquilo, nunca teria descoberto minha própria força. Nunca teria você de volta na minha vida. Nunca teria esperança. Nunca teria encontrado o meu propósito." Rafael a beijou. Um beijo cheio de promessas de futuro e gratidão pelo presente. "Posso te fazer uma pergunta?" ele disse quando se separaram. "Claro. Casa comigo?" Isabela sentiu seu coração parar. Eles haviam falado sobre casamento antes, mas sempre como algo para o futuro distante. "Rafael, eu sei que já somos uma família", ele disse rapidamente. "Mas quero que o mundo inteiro saiba que você é minha esposa. Quero que Esperança cresça, vendo pais que se escolheram todos os dias, que se respeitam, que se amam de verdade." Lágrimas de alegria escorreram pelo rosto de Isabela. "Sim", ela sussurrou. "1000 vezes sim." Esperança escolheu exatamente esse momento para correr em direção a eles, gritando "Grupo!", sua palavra para abraço de grupo. Os 3 se abraçaram, rindo e chorando ao mesmo tempo. Leonardo, Henrique e Vinícius se aproximaram, seguidos por Patrícia, todos com sorrisos enormes no rosto. "Então", Vinícius perguntou, "vamos ter um casamento para organizar?" "Vamos!", Isabela respondeu, olhando ao redor para todas as pessoas que amava. "E vai ser perfeito." Enquanto a festa continuava ao redor deles, Isabela teve um momento de clareza absoluta. Ela havia passado da mulher quebrada, que foi humilhada publicamente, para a mulher forte, que agora inspirava outras. Do medo ao amor, da escuridão à luz. E a lição mais importante que aprendeu era simples. Às vezes, precisamos quebrar completamente para descobrir do que somos realmente feitas. Às vezes, precisamos perder tudo para ganhar aquilo que realmente importa.
E quando temos pessoas que nos amam de verdade ao nosso lado, não há tempestade que não possamos enfrentar, não há noite que não possamos superar, porque no final, o amor verdadeiro, seja de um companheiro, de uma família, de amigos ou de nós mesmas, sempre vence. Sempre. Quiero un pepino. Todo lo que necesito para tener un hámster y para ser feliz es un pepino. What's the matter? So tell me what's the matter? What's the matter? What's the matter? You treat me like oh baby. ¿Era aquí donde dejé mis cosas o no? No me acuerdo. Ahora sí, ahora sí. No sugar come. What you want, I need it. Puedes raptar amiga con una cuerda. Ay, pero no tengo cuerda. Tengo que ir a buscar. Tell me what's your motive. What's your motive? What's your motive? Tell me what's your motive. What's your motive? What's your motive? Aquí dejé mis cosas, ¿no? ¿Me lanzo? No lo abrí. ¿Pero para qué lo abro si ya no tengo espacio? Yo no tengo nada de espacio. Necesito una mayor esto. Y esto. Porque estos son los más importantes. The spider to the fireman never broke. The person referee told the joke. The inspiration to be seen. And at the television screen. Spider to the fireman never broke. Did you tell a fucking person before you I told the joke. Mientras no esté haciendo nada, les voy a cantar las canciones. Porque sí, es la única manera de entretenerlos. One is 1,000 times got demon boulder. Don't be surprised when you get bent older. They told ya, but you were dying for it. She saw us grabbing out and was what it's in. The kids will dream of making it. Another variation on a theme. A tangle on a television and the magazine. You reckon that they do it for a show? You reckon that we are defenders of any poser or professional pretender around. Necesito ese hilo. When did your list replace a trip and turn like a fist? Replace the kids don't concert. I don't want your cross. Stay for the morning after. Yo no quiero pelear contigo, chica. Yo solo quiero tus hilos. ¿Cuánto necesito? Pam, 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 pam. 4. Bounce at the time, got a demon boulder. Don't be surprised when you get bent older. I told ya, but you are dying for it. Let's have a game on a cherry picker. Not quick enough, gonna have it quicker. Everything gonna get some thicker. Let's have a game on a cherry picker. Not quick enough, gonna have it quicker. Everything gonna get some thicker. Listo. Assume that. Would want to be man of the people when there's people like you. Listo, ya estamos un poquito más estable. Porque tenemos mochila, que es lo más importante actualmente. No sé si hacer un para abajo o hacer un cuadrado pelado que diga esto es de Go-Winning. My cock is much bigger than yours. With the feeling so pure. Oh, when the night
with the crew, regulate smoking cigarro, cigarro, cigarro. In the night with the crew, regulate smoking cigarro, cigarro, cigarro. With the feeling so Maya. More in the night. Entonces, pero ustedes qué prefieren? La casa lejos de la, o sea, como aparte de la. Ay, ustedes me entienden. Aparte de la casa o la casa y cerca de la casa la. Para. De aquí vengo, ¿no? Sí. Para. ¿Y dónde está el fucking cofre? Ahí está. Where the animators at the anime? Where the... ¿Pero qué pasa? ¿Por qué salen tanto? Espero que no salgan más. Let smoking cigarro. Michael can walk like through the door with the feeling so... ¿Por qué se van a llover? Que me coma mundo ya. Te lanzo ratata. Y si miraste, no mientras yo te vi rotundamente, cesantemente, bien simpático. Entra mi flow psicopático. Y sin condena, sin pena. Yo. ¿Cómo se hacía? Me estoy volviendo loca. Me falta uno. Au. Bien, pero ahora estoy un poco en crisis porque no tengo espacio para nada y me van a matar. Mirate la zurraca, ta. Necesito 4. No me vengas con tus imbeciladas. Cabrón. Mil cojones. Estamos un poco atrapadas en estos momentos, pero mira. Que nos salga algo bonito. ¡Ay, un pingüino bebé! Me gusta más el unicornio, sí. Me da más personalidad. ¿Qué hago? Me falta uno de cuero. Pero salir a buscarlo hasta ahora es peligroso. ¿Dónde tan penadita? Perdón, es que me volví loca y me desordené entera. Pues es que me van a matar. Eso es lo que pasa. ¿Esto se come? Tomatillo. Es que estoy un poco atrapada. Me voy a morir en cualquier momento.
hermano, bis conmigo, bis. Yo vine solo por una fucking mochila. Todo lo que quiero es una mochila, pero me vienen a atacar constantemente. Entonces, no puedo moverme mucho. Me voy a comer una guerraga, ¿no?